Vai começar o Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes. Salve, salve, torcida! Gabriel Menezes de volta aqui com o seu Cornetada, viu? Que é o seu podcast de esportes, das notícias esportivas que você acompanha aqui pelo site da Maringá FM e também pelos serviços online, né? Os streamings, o Spotify, o Deezer, tá certo? Também no YouTube. A galera acompanha aqui as nossas edições. Já vou pedir de cara para você compartilhar, viu? O Cornetada com seus amigos e também tá aí mandando a sua mensagem nas redes sociais da Maringá FM, beleza? Manda aí a sua mensagem, a sua cornetada no nosso Instagram, que é o @MaringáFM. Também no Facebook, facebook.com/MaringáFM, e o WhatsApp, que é o 3220-4040. Hoje a gente vai falar sobre a rodada 33 do Campeonato Brasileiro, que deixa o Flamengo a cada rodada que passa mais líder e mais campeão do que nunca, né? Agora o Flamengo pode ser campeão em 2 campeonatos no mesmo final de semana e um deles sem entrar em campo, inclusive. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história pra você, viu? Também a gente vai falar da seleção brasileira. Tá certo, pessoal? Olha, a gente vai falar aí dos resultados da seleção brasileira. 2 amistosos aconteceram contra a Argentina e também a Coreia do Sul. A gente vai comentar o que aconteceu em cada um deles. E eu também vou querer a cornetada aí da galera que tá escutando sobre os jogos da seleção. O que você tá achando dos jogos da seleção brasileira? Eu fiz essa questão aí pra galera nas redes sociais e a gente recebeu várias cornetadas da galera que estão falando se são do time do Tite ou se são do time fora Tite, porque tem uma galera aí dando umas dicas, falando aí quem poderia ser o novo técnico da seleção brasileira caso o seu Agenor saísse, viu? E vamos ouvir aí o que a galera vai falar daqui a pouco, tá certo? Vou comentar primeiro os jogos e depois a opinião da galera. Beleza? Enfim, Tite fica ou Tite fora? Qual que é a sua opinião, beleza? Vai mandando aí pra galera das redes sociais da Maringá FM, Instagram, Facebook, também no WhatsApp. Daqui a pouco eu conto mais detalhes sobre os amistosos da seleção brasileira. Vamos falar quem é o novo técnico da seleção espanhola, um velho conhecido, e também vamos falar de um assunto muito importante, que é uma ação da CBF em parceria com os clubes, tá certo? Ações contra o racismo na rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Bom, mas antes, já vamos do início aqui falar de como foi a rodada 33. A rodada 33 fechou e os resultados foram os seguintes. Na Vila Belmiro a gente começa com um clássico, o Sansão. O Santos recebeu o São Paulo na vila mais famosa do Brasil e o jogo foi bem dividido, um tempo para cada. O Santos dominou no primeiro tempo, teve boas chances, mostrou aquela sua velocidade, aquela sua potência de jogo do início, e o São Paulo começou a pegar confiança. O Santos teve diversas chances de matar o jogo ainda no primeiro tempo, mas não aproveitou. Teve o pênalti, né, que foi convertido aí pelo Carlos Sanches. O pênalti foi do Arboleda em cima do Evandro e o Sanches converteu. E depois o Sanches teve 2 chances assim que foram claras, viu? Uma do meio de campo, quando o Thiago Volpi estava muito adiantado e o Sanches bateu do meio do campo e a bola por pouco não entra, viu? E também mais algumas 3 finalizações ali durante o primeiro tempo. O São Paulo começou a reagir dentro do jogo, encaixar o seu estilo, tá certo? O estilo do Fernando Diniz, todo mundo sabe que é aquele com uma posse de bola, uma cadência de jogo bem equilibrada, e o São Paulo aos poucos foi levando isso de acordo com o tempo, né? O passar do tempo dentro da partida. O São Paulo conseguiu o empate com o Daniel Alves, que marca aí dentro do clássico,
clássico e o resultado deixou aí o 1-1 pro final, tá certo? O Santos segue na terceira colocação do campeonato, tem 65 pontos, na busca aí pelo segundo lugar, até porque tem a questão financeira, né? O time que recebe, fica melhor posicionado no campeonato, recebe uma grana a mais, e com certeza ainda mais o Santos, com essa zona que tá acontecendo no clube, né, por conta da política, o presidente brigado com o dirigente, também brigado com o treinador, brigado com o vice-presidente. Com certeza as questões financeiras em ordem, não que o segundo lugar vai salvar, mas já ajuda bastante. O São Paulo segue ainda na busca de uma vaga garantida para a pré-Libertadores. Hoje é o sexto colocado, tem 53 pontos, é o mesmo número de pontos do quinto colocado, o Atlético Paranaense, que também jogou. Já eu falo o resultado do Atlético. No Maracanã teve Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense começou melhor, saiu na frente, mas o Atlético Mineiro buscou o empate no final. O tricolor abriu o placar no primeiro tempo com o gol do Patrick, gol contra, tá certo? O Patrick é do Atlético. E acabou recuando o Fluminense na etapa final. E o Atlético Mineiro não quis saber de nada, começou a crescer no jogo e chegou ao gol ali de empate com o Di Santo. O Fluminense chegou a sair da zona de rebaixamento, mas voltou, tá certo? Daqui a pouco eu vou passar aí a escalação completa. Atualmente, Fluminense é o 17º colocado, tem 35 pontos, um a mais que Cruzeiro, Ceará e Botafogo. Até o 14º colocado, ninguém tá livre do rebaixamento. O Atlético Mineiro, com esse empate, continua na 13ª colocação, estacionado, 41 pontos. Na Arena do Grêmio, o jogo da rodada talvez, viu? O Grêmio recebeu o Flamengo dentro de casa e o jogo foi bem provocativo. Os bastidores do jogo já estavam provocativos. O pessoal, a imprensa especulando, os torcedores também especulando, porque o Grêmio vinha daquela derrota de 5-0 pro Flamengo, né, da Libertadores, na semifinal. Inclusive, na última edição do nosso Cornetada, eu falei do que tinha mudado no Grêmio após aquele chocolate que o time do Renato Gaúcho levou do time do Jorge Jesus. Você que ainda não teve a oportunidade de ouvir, fica aí o meu convite. Cornetada, a edição anterior aí, a gente falou bastante sobre isso. E eu quero saber, assim, do pessoal que torce aí pro Grêmio, ou então pro pessoal que torce pro Flamengo, se foi muito diferente esse jogo, né? Porque pra mim foi, com certeza. O Grêmio tava em casa, com certeza tava colocando pressão ali dentro do jogo, tava mostrando o que tinha virado a página, mas realmente aquela polêmica do pênalti ficou bem complicada a questão, né? O juiz apitou um pênalti do nosso queridíssimo Léo Moura, que era lateral inclusive do Flamengo. O pênalti ali que acabou acontecendo por conta da tentativa de carrinho para o bloqueio. Eu escutei alguns especialistas falando sobre arbitragem e, ao que parece, a regra da FIFA diz que quando o braço é de apoio, no caso ali o do Léo Moura, que ele tem que colocar o braço no chão na hora do carrinho para ele proteger. Eu tô tentando aqui explicar para que você tente visualizar essa imagem. O jogador dá o carrinho, ele coloca um braço no chão para formar ali uma base, para ele não acabar caindo de cabeça e tudo mais. É mais uma questão de proteção. A regra da FIFA diz que se a bola bate nesse braço estendido no chão de base, não é pênalti. Porém, se o braço tivesse ampliado num sentido de formar alguma proteção ou então diminuir o campo de visão do jogador, aí sim seria pênalti, sabe? Mas naquela ocasião do Léo Moura, a regra da FIFA diz que não é pênalti. E talvez ali, eu não sei se levaram por uma questão de interpretação, mas o juiz deu pênalti e o Gabigol converteu, tá certo? 1-0, o Gabigol ainda, que foi alvo da polêmica, né, desse jogo, ele tomou um cartão amarelo por reclamação, né? Tava ali falando demais pro auxiliar, pro bandeirinha, acabou tomando um amarelo. O juiz, após dar o amarelo, recebeu as palmas irônicas do Gabigol.
E nisso, o juiz não quis nem saber, mandou ele pra casa, viu? Pro chuveiro, tá certo? Olha, eu quero levantar duas polêmicas com você aqui que tá curtindo o nosso Cornetada. Pra você, foi pênalti? Não foi pênalti? Olha, eu acho que talvez possa ser uma questão de interpretação. Mas se a gente se ater à regra, não foi pênalti, né? Pra você, o VAR é tendencioso de alguma forma? Ou o que eu quero saber também, né? Foi pênalti ou não foi pênalti? É a maior polêmica que ficou nesse jogo. Responde aqui pra gente no nosso Cornetada, mandando aqui a hashtag Cornetada nas redes sociais da Maringá FM, tá certo? @Maringá FM no Instagram, no Facebook, facebook.com/Maringá FM e no WhatsApp 3220-4040. Bom, o Flamengo com essa vitória disparou, né? Até porque o Palmeiras foi enfrentar o Bahia lá em Salvador e o jogo terminou empatado. Numa partida equilibrada, o Bahia e o Palmeiras empataram na Fonte Nova. O Arthur Kaique abriu o placar pro Bahia no primeiro tempo e o Borja, quem diria, o Borja, né, que segundo o Mano Menezes não seria mais utilizado e depois disso utilizou o Borja 2 vezes. Ele acabou aí fazendo o gol de empate e salvando o Palmeiras dessa, vamos dizer, do título, deixando ainda o Palmeiras na disputa do título, né? Apesar das chances serem mínimas, com esse empate o Flamengo ainda ampliou. Eu não falei as colocações de Flamengo e Grêmio, mas o Flamengo é primeiro, todo mundo sabe, tem 81 pontos, o novo recorde de pontos de um clube na era dos pontos corridos, e o Grêmio tá ali isolado na 4ª colocação, direto na fase de grupos da Libertadores, com os 56 pontos. O Palmeiras segue ali a sua caça contra o Flamengo, tem 68 pontos, agora são 13 pontos de diferença. O Flamengo só precisa de mais 2, né? Daqui a pouco eu explico toda a questão aí pro Flamengo ser campeão, tá certo, galera? Deixa eu falar então desse jogo aqui do Bahia contra o Palmeiras. Foi um tempo para cada um também, né? Um gol para cada um e fechou a conta, né? O Bahia e o Palmeiras fizeram aquele jogo equilibrado na Fonte Nova em busca de uma vitória, né? Depois de 6 jogos sem vencer, o time baiano deu muito trabalho no primeiro tempo, pressionou, sufocou, foi pra cima e com aquele 1-0 em seu favor, o gol marcado pelo Arthur Kaique, como eu disse, conseguiu ir pro vestiário com boas expectativas, mas no segundo tempo era a hora da resposta do Verdão, com um inspirado Borja, inclusive, substituiu o Daverson. É importante a gente ressaltar isso. O Palmeiras se organizou e passou a controlar o jogo, sabe? Depois de alguns sustos no goleiro Douglas, o Borja empatou e ficou isso aí, 1-1. As posições eu já disse aqui pra você. O Bahia, né, que eu fiquei devendo aqui pra torcida baiana, é o novo colocado, é o 9º colocado, desculpa, tem 44 pontos. O Palmeiras é o segundo, tá certo? Vamos pro próximo jogo aqui do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Internacional fizeram o jogo. Bom, eu não tenho palavras para descrever, viu? O 0-0 devia ser a nota para cada time desse aqui, viu? Nota 0 pro Corinthians e nota 0 pro Internacional, porque jogo fraco, não tiveram oportunidades, as raras oportunidades que tiveram, nenhum time aproveitou, sequer deu susto. O meu apelo aqui, a minha caridade vai para a torcida, né, dos dois times que foram até o estádio e pagaram o ingresso para ver isso, porque eu assisti o jogo e realmente me fez parecer que o Faustão era bom perto do Corinthians e Internacional. Jogo morno, tá certo? O Timão e o Colorado ficaram no 0-0 e nem aproveitaram os tropeços dos rivais diretos na briga pelo G4. Até porque os dois times estão abraçados ali no meio da tabela. O Corinthians é o 8º colocado e o Internacional é o 7º. O Internacional tá na Libertadores porque o Atlético Paranaense é o 5º e é o campeão da Copa do Brasil. Então ainda dá vaga ali pro pessoal de baixo
no G7, atual G7, que pode até virar o G8, e isso a torcida corintiana, não a torcida corintiana, mas a diretoria corintiana deve estar torcendo para que o Flamengo vença o River Plate na final da Libertadores, e aí sim o G8 ser real, porque o Corinthians, com essa performance que tá vindo, não vai conseguir alcançar a Libertadores, e se levar essa performance pra Libertadores, vai fazer feio diante da torcida, ainda mais que disputaria uma pré. Se não ficasse pelo caminho, dentro da fase de grupos, não agradaria. Posso estar até exagerando, mas eu peço aí pra torcida corintiana dar aí o seu alô aqui pra gente, dar a sua cornetada no nosso podcast. Como que você acha que tá a situação do Corinthians? Você acha que vai melhorar? O técnico vai melhorar? Ou o que precisa ser mudado dentro da estrutura do Corinthians para que o time possa voltar a alegrar a torcida, né? 0-0 não mostrou ainda diferença para aquele time que o Carrilli tinha em mãos, sabe? A torcida não vai ficar contente com isso. Mas, enfim, a torcida do Internacional também não deve estar contente, até porque o time começou bem o ano e cada vez mais vai deixando o seu futebol de lado, sabe? Eles não aproveitaram ali as oportunidades que eu disse, porque o Grêmio perdeu, né, pro Flamengo, aliás, o Grêmio perdeu pro Flamengo, o São Paulo empatou com o Santos. Poderia ter sido aí um jogo melhor aproveitado por algum deles, né? Mas, pelo jeito aí, o 0-0 foi de bom tamanho pros dois. Vida que segue, viu? Chapecoense e Ceará se enfrentaram na Arena Condá, pessoal. E a Chape venceu o Ceará. Ganhou uma sobrevida e deixou o Ceará mais perto da zona da degola. O Verdão abriu com um gol do artilheiro Everaldo para conquistar aí essa vitória importante na luta contra o rebaixamento. E o Vovô perdeu a segunda seguida e colou naquele grupo ali que eu falei aí mais cedo para vocês, né? Aquela galera aí que tá perto do rebaixamento. Fluminense 35, Cruzeiro 36, Ceará 36 e Botafogo 36, viu? A Chape, ela é a 19ª colocada, tem 25 pontos, 4 pontos atrás do CSA, que é o 18º, viu? O Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, jogando livre, leve e solto, viu? Venceu o Botafogo, subiu na tabela e acabou complicando o Fogão. Como eu disse, tá nesse grupinho aí, é o 14º colocado, 36 pontos, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Eu vou fazer uma edição aqui desse nosso Cornetada para falar um pouco mais sobre a galera do rebaixamento. Já que lá em cima tá meio resolvido, vou falar desse rebaixamento e da Libertadores com um pouco mais de carinho, porque a disputa aqui com certeza tá mais emocionante. Mas falando ainda sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo, o Tony Anderson fez o gol, viu? E o Furacão fez valer aquele mando de campo tradicional. Teve uma atuação segura e ganhou o 5º lugar, né? Foi aí pro 5º lugar. Com a derrota fora de casa, o Botafogo perdeu a chance de disparar, né? Podia ter feito aí mais 3 pontos no caso e quem sabe ido a 39 pontos, já estaria mais encostado no Atlético Mineiro e um pouco mais distante dessa zona da degola. Boa sorte aí pro Fogão tentar escapar dessa disputa, tá certo? O Fortaleza do Rogério Ceni, mandando muito bem no Campeonato Brasileiro. Venceu o CSA com facilidade, 3-0 pro Fortaleza e abriu aquela distância pro Z4. Foram cirúrgicos dentro da Arena Castelão e pode até pensar numa Sul-Americana, quem sabe, viu? Tomara aí que o time do técnico Rogério Ceni possa fazer um belo desempenho nessa reta final. O Fortaleza é o 12º colocado, tem 42 pontos e tá a 7 pontos à frente do Fluminense. Tem que administrar aí para conseguir escapar de vez desse risco de rebaixamento que hoje em dia é bem remoto, tá mais dividido entre os times em que eu disse. O Vasco jogou contra o Goiás, esse jogo aconteceu lá em São Januário e o Vascão saiu na frente. O Goiás teve um gol anulado, foi atrás do empate. O Ribamar perdeu um gol na cara, gente. Quem teve a oportunidade de ver,
Pode até pesquisar esse jogo, Vasco contra Goiás. Se você ver um dos últimos lances, o Ribamar foi o tradicional fominha. O cara fome zero mesmo. Não tocou a bola pro lado, esqueci, até me perdoe, o companheiro dele de ataque, eu acredito que seja o Marrone, ele não passou a bola pro lado e tentou chutar direto pro gol, fazer o gol e tudo mais, e acabou perdendo um gol na cara, gente, na cara. Quem tiver a oportunidade, vá atrás desse lance. A bola pune, como já diria o sábio Muricy Ramalho, e o Goiás logo em sequência empatou. O gol foi do Oswaldo Henrique, gol contra, beleza? Uma falha bizarra do Henriques, Oswaldo Henriques corrigindo. E para finalizar, Cruzeiro e Avaí também, meu Deus do céu, Jesus amado, empataram no 0-0, viu? E o jogo interessava para todos, até porque o Cruzeiro precisa sair dessa zona desconfortável do rebaixamento. Ele tá em 16º colocado, tem 36 pontos, um ponto a mais que o Fluminense. Fluminense tem 35 e tem o mesmo número de pontos que o Ceará e o Botafogo, 36. Só que dos 3 times é o que menos tem vitórias. O Cruzeiro tem 7 vitórias, o Ceará tem 10 e o Botafogo tem 11. Então, o Cruzeiro, me desculpe, vai no critério de desempate vai ser muito difícil conseguir superar isso. Vai ter que ser nos pontos mesmo, vai ter que vencer agora nessa reta final. E o Cruzeiro estava em casa, né, contra o lanterna do campeonato, tinha obrigação de vencer. Deixou ali a zona de rebaixamento, empurrou o Fluminense de volta, mas segue naquela situação delicada. O Avaí é o primeiro confirmado na Série B de 2020. Já temos o primeiro clube com o destino definido em 2020, é o Avaí. Série B, o primeiro clube rebaixado do Brasileirão 2019. Vamos para a tabela completa? O Flamengo é o primeiro colocado, disparado, viu? Tem 81 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, 68, o Santos o terceiro com 65. O Grêmio, quarto colocado, tem 56 pontos. Esses 4 clubes estariam na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, o Atlético Paranaense, quinto colocado com 53 pontos. O Atlético tá aí na frente pelo número de vitórias e já tem a sua vaga garantida também na fase de grupos por conta da conquista da Copa do Brasil. O São Paulo é o sexto, estaria na pré-Libertadores, e o Internacional, o sétimo, tem 50 pontos, também pré-Libertadores. Corinthians, oitavo, tem 50 pontos, a mesma pontuação que o Internacional. O Bahia é o nono, 44, mesma pontuação que o Vasco, que é o décimo. O Goiás, 11º, tem 43 pontos, Fortaleza, 42 e Atlético Mineiro, 41. Botafogo, Ceará e Cruzeiro tem 36 pontos. E na zona de rebaixamento, Fluminense 35, o CSA 29, Chapecoense 25 e o Avaí é o último colocado já na Série B, 18 pontos. Vamos ver aí, galera, a chance de título, chance de Libertadores e também chance de rebaixamento após o fim dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, mão na taça, pessoal. O Flamengo continua já lá com as 2 mãos na taça, né? O objetivo é ser campeão. 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e pode conquistar o título na próxima rodada sem mesmo entrar em campo, dependendo apenas dos resultados dos outros jogos. Caso o Palmeiras vacile diante do Grêmio e não vença, o Clube Carioca já leva a taça pra Gávea, beleza? Pega da Libertadores lá em Lima, no Peru, passa ali na CBF, pega a taça do Brasileirão e leva também, tá certo? Olha, nos números, Flamengo 99% e o Palmeiras 1%. Teria que torcer pro Flamengo perder tudo e vencer todas o Verdão para ser o campeão brasileiro. Agora o que está mais interessante aqui, Libertadores e também rebaixamento.
O Flamengo é o único matematicamente garantido na Libertadores. Palmeiras e Santos estão praticamente com a vaga certa, 99% de chances, viu? O Grêmio vem em seguida com altas chances de se completar aí, né? O quarto colocado, se sagrar o quarto colocado e já ter a sua vaga garantida por conta do G4. Tem 75% de chances. São Paulo, Internacional e Corinthians lutam por aquelas vagas da pré-Libertadores, mas tem poucas chances de figurar aí entre os 4 primeiros. Levando em conta apenas o G4, pessoal, Flamengo tem 100% de chances, vai ficar entre o G4. O Palmeiras tem 99%, Santos também 99%, Grêmio 75%, o São Paulo 18%, o Inter 6% e o Corinthians 3%. Essa briga tá boa, viu? No rebaixamento, após o empate de 0-0 entre o Cruzeiro e o Avaí, né, os catarinenses já estão rebaixados para a Série B do Brasileiro. O fantasma da Série B ainda é um pesadelo muito próximo de se concretizar, aliás, para pelo menos 2 equipes, viu? A Chapecoense e o CSA têm 90% de chances de queda, né, de cair para a Série B. Fluminense e Cruzeiro também estão ameaçados, 39% e 31% respectivamente. E com menores riscos, Ceará e Botafogo vivem uma situação semelhante na competição, precisa ficar ali com o pisca-alerta ligado. O Atlético Mineiro e o Fortaleza já não passam mais tanto susto e devem sair da luta contra essa degola logo logo, viu? Chapecoense 99%, o Avaí tem 100%, né, pessoal? Já falei isso várias vezes aqui. A Chapecoense 99%, o CSA 95% de chances de Série B, Fluminense 39% de chance de pagar a Série B e o Cruzeiro 31%, o Ceará 19%, o Botafogo 15%, o Atlético Mineiro 1% e o Fortaleza também 1%. Bom, a minha pergunta pra você é: como é que tá o seu time? Como é que tá o seu time nessa situação do Campeonato Brasileiro? Vai lutar por uma Libertadores, vai lutar contra o rebaixamento, tá aí na disputa de algo melhor no campeonato? Como é que tá a ambição do seu time para essa reta final do Campeonato Brasileiro? Ainda faltam 5 rodadas, 4 para os flamenguistas e para os vascaínos. Os flamenguistas estão mais preocupados em título, né? Os vascaínos ainda buscam algumas ambições no campeonato. Mas o seu time, é isso que eu quero saber. Conta pra mim nas redes sociais da Maringá FM, no Instagram, @MaringáFM, facebook.com/MaringáFM e o WhatsApp 3220-4040, sempre com a hashtag cornetada, que eu vou estar mandando um salve pra você aqui nesse podcast. Fechou? Daqui a pouco, pessoal, eu vou trazer pra vocês, aliás, né? Não, vou deixar pra edição da semana que vem. Daqui a pouco eu vou trazer aqui os resultados da seleção brasileira, mas na próxima edição dessa semana também trago ainda os jogos da rodada 34 do Brasileirão. Mas olha, falando agora em Brasileirão, uma ação muito legal da CBF para a próxima rodada vai ser uma organização aí, né, entre clubes e CBF. A parceria são com os 20 times que disputam a Série A e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, pessoal. Em parcerias dos clubes com a CBF, eles farão ações contra o racismo nessa próxima rodada. Serão 4 iniciativas que acontecerão nos jogos disputados entre os dias da rodada de número 34. Os times entrarão com a camiseta da campanha Todos Iguais, levando a hashtag Chega de Preconceito nas costas de cada jogador. Os escudos do gramado também darão lugar à mensagem Todos Iguais e Chega de Preconceito. Os capitães das 2 equipes em campo vão ler uma mensagem em conjunto contra o racismo. Além disso, os integrantes de cada time irão assinar uma camisa e todas as 20 serão doadas ao Observatório para leilões em novas campanhas. Os jogadores de Flamengo e Vasco, que já atuaram na rodada do Clássico antecipado, irão assinar a camisa e seus capitães farão um vídeo com mensagens
contra o racismo. Bacana essa ideia, a gente tá precisando disso mesmo, iniciativas como essa. A gente vê casos aí no futebol nacional e internacional que realmente não dá mais. A gente não pode ficar discutindo mais esse tipo de assunto. A gente tem que dar espaço aí pro futebol. Infelizmente a gente ainda tem que falar disso porque ainda existe. A gente não pode ficar mudo, a gente não pode ficar cego, a gente não pode ficar surdo. Mas a gente tem que debater esse assunto até que isso acabe. E a gente conta, com certeza, o Cornetada aí apoia toda essa iniciativa, junto com a Maringá FM, e todo mundo vamos se unir contra o racismo e curtir futebol de qualidade. Vamos discutir aí a galera, quem tá jogando melhor, tá certo? Beleza? Eu conto aí com o apoio de todo mundo. Conta aí também o que você acha dessa iniciativa. Manda aí a sua hashtag Cornetada. Vou estar dando um salve pra galera que comentar. Falando de futebol internacional, o Luiz Henrique, ex-técnico do Barcelona, ele tá de volta à seleção da Espanha. Então não se anime aí, você que achava que ele ia voltar ao Barcelona. Ele tá de volta à seleção da Espanha, tá certo? Ele comandou o Barcelona quando o trio, né, o MSN, tava ainda voando. O Suárez, o Messi e o Neymar, né? Durou pouco essa especulação, né, do retorno do Luiz Henrique, mas se concretizou. O presidente da Federação Espanhola, ele confirmou numa entrevista coletiva a volta dele à seleção. O ex-técnico acabou renunciando e o Luiz Henrique entrou. Ele começou o ciclo pós-Copa da Espanha, né? E retornou à seleção para a disputa da Eurocopa do ano que vem e vai substituir seu antigo auxiliar, o Robert Moreno. O Luiz Henrique aí, ele é um técnico que ele teve boa passagem pelo Barcelona e com certeza a gente espera aí bons resultados, aliás, um bom adversário, né? A gente espera bons resultados e um bom futebol da Espanha sempre, menos contra o Brasil, tá certo? Falando em seleção brasileira, chegou a hora, meu Deus, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem por onde começar, senhoras e senhores. Ai, meu Deus, os amistosos da seleção brasileira. Vamos começar do início, né? Vamos falar aí sobre o jogo contra a Argentina, que foi um jogo fraco da seleção brasileira. Meu Deus, viu? Gerou todo esse desconforto com o Tite e ele começou a passar aquele processo de fritura, né? Que eu costumo dizer. Que é quando a imprensa começa a questionar, a torcida começa a questionar o trabalho do técnico, até a situação ficar insustentável. O Tite tá começando a sentir o que é isso e você vai me perguntar por quê, né? A escalação do Tite não tá agradando muito o pessoal, né? Primeiro ele foi criticado por dar a camisa 10 da seleção pro Paquetá, o Lucas Paquetá, questionado, viu? E muitos torcedores acharam que ele não estava pronto ainda. E quem estaria pronto para já estar na seleção seria o Rodrigo do Real Madrid. Cada um tem a sua convicção. Eu quero saber a sua aí com relação à escalação do Tite. Dá a sua cornetada nas redes sociais da Maringá FM e já manda a sua análise completa do jogo. O que eu quero saber de você aí do outro lado é o seguinte: você gostou do jogo contra a seleção argentina? Eu acho que o jogo foi horrível. Sinceramente, a seleção brasileira não soube criar nada, não ofereceu perigo para a seleção argentina. O time tecnicamente fraco e frente a uma grande adversária, frente a uma grande seleção com tradição, a seleção brasileira não soube impor seu ritmo, o Tite não soube colocar o seu jogo. Eu não sei se foi mérito da seleção argentina, não sei como descrever isso, até porque a seleção não foi uma grande adversária. Então 1-0 o gol do Messi num pênalti que ele sofreu. O destaque ficou para a discussão entre o Messi e o Tite e também para o mau jogo que a seleção fez. E o pessoal achando que o Tite ia mudar a sua tática, mudou pouca coisa. O Fabinho entrou no lugar do Casemiro e também o Renan Lodge entrou na lateral esquerda no lugar do Alexandre, que estava contundido, tá certo? O ataque seguia o mesmo, né? O ataque era Felipe Coutinho, Richarlison e Gabriel Jesus.
Bom, contra a Argentina, o jogo foi ruim. Contra a Coreia, o jogo melhorou um pouco, mas o adversário representa frações do que a Argentina representa. Mas contra a Coreia, a seleção conseguiu vencer. Deu fim à série negativa de 5 jogos sem vitória, viu? 3 empates e 2 derrotas e agora uma vitória finalmente, né? A série negativa ficou para trás e a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul com tranquilidade. 3-0, gol do Paquetá de peixinho, gol de Felipe Coutinho de falta. Esse tão esperado, né, que segundo aqui os matemáticos, após 5 anos e 72 jogos, a seleção brasileira fez um gol de falta. Eu não costumo polemizar sobre essa questão do gol de falta, porque na minha opinião, se tivesse saindo gol, ninguém ia estar questionando isso, né? A questão do gol de falta é porque não estava saindo gol de nenhum jeito. O camisa 9 não fazia gol, nem o camisa 10 não fazia gol, então a seleção brasileira estava vivendo uma seca de gols mesmo, os placares elásticos já não eram mais frequentes. E agora o gol de falta, né, o gol do Felipe Coutinho, uma bela falta, eu tenho que dizer, acabou aí dando fim a esse jejum. Pra você ter ideia, 72 jogos, 5 anos, o último gol da seleção brasileira de falta foi o gol do Davi Luiz na Copa do Mundo de 2014 contra a Colômbia. Você lembra desse gol? Ele bateu de chapa de fora da área, foi bonito demais o gol, e desde então numa partida da seleção brasileira ninguém tinha feito gol de falta. 72 jogos, meu Deus do céu, sem um golzinho de falta, viu? Saudade quando a seleção tinha uns batedor bom, né? Guardava com eficiência. Não sei se é treino, não sei se é sorte, eu não sou jogador de futebol, eu sou comentarista e você aí do outro lado também, né? Dá a sua cornetada aqui nas nossas redes sociais, Instagram da Maringá FM, @Maringá FM, o Facebook é o facebook.com/Maringá FM e também o WhatsApp 3220-4040. O terceiro gol da seleção brasileira foi marcado pelo Danilo de fora da área, um chutaço bonito que entrou pra dentro, estofando a rede. Também destaque pro Son, né, que deu ali um drible desconcertante no Paquetá, virou meme na internet, só tirando uma casquinha, tá certo? Comenta aí o que você tá achando dos jogos da seleção brasileira. Você aí do outro lado, trocaria de técnico da seleção? Você acha que o Tite já deu o que tinha que dar? Você trocaria os jogadores da seleção brasileira? Para você, mudar a seleção brasileira seria necessário? E como você faria isso? Vamos ouvir aí o que a galera tá falando dentro do nosso Cornetada. Galera mandando áudio aqui pra gente. Que é o Mag de Sarandi. Não sou clubista, sou santista, mas acho que o Renato Gaúcho merece uma oportunidade na seleção. Valeu? Que é o Hélio de Maringá. Eu tiraria toda a comissão técnica, todo jogador, acabaria com a seleção. Isso é uma vergonha. Acaba com tudo isso aí, não precisa disso. Eu sou o Marcos aqui do Jardim Alvorada. Tiraria o Tite e colocava o Rogério Ceni aí. O Rogério Ceni aí no Fortaleza tá fazendo um bom trabalho também, positivo? Deixa o Rogério Ceni aí na seleção aí, ó. Sobre a enquete de hoje, eu não trocaria o Tite, não. Manteria ele aí. Eu trocaria, sim, alguns jogadores da seleção, porque eu acredito que ele está fazendo um ótimo trabalho ainda na seleção brasileira. Coisa que já deu certo, tem que continuar. Filipão de novo na seleção aí, tá? Largou o Romário aquela vez pra trás e levou o Ronaldinho lá, que fez o maior sucesso na seleção, né? A respeito da enquete aí, o Tite ele é corintiano e é retranqueiro, então o Brasil não serve. Ele só convoca jogador do Corinthians, né? Então pega os caras bons, convoca e não bota pra jogar, então o Tite já era. Tem que ser o Renato Gaúcho, que conhece a mania do jogador. Ele foi jogador, ele sabe disso. O Tite já era. Eu acho que tinha que colocar todos os moleques da seleção sub-17, aí dava certo. Fala galera da Maringá FM, aqui é o Renatinho. O Felipão é o destaque, né, cara? Mas vamos lá, o Felipão tá meio velhão já e tal, né? O Renato Gaúcho é o cara do momento. O que vocês acham? Tamo junto ou não?
É o Fernando aqui da Recopex Embreagem. Olha, a gente até podia tirar o Tite, mas o problema nosso é que a gente tá achando que a seleção é igual antigamente, que a seleção nossa é muito melhor que as outras, e não é não. Nossa seleção hoje é igual às outras e não tem muito como tirar leite de água não. Então mas eu acho que se colocar o Renato Gaúcho, apesar de ser corintiano, gostar muito do Tite, se colocar o Renato Gaúcho, acho que a gente pode ter uma mudança meio drástica aí na seleção e jogar diferente. Em relação à enquete aí, já deu pro Tite, né? Tem que trocar e tem que pôr um técnico ofensivo mesmo, talvez Renato Gaúcho ou Jorge Jesus do Flamengo aí. E chega de retranca. O Tite devia trabalhar em fábrica de automóveis, porque eu nunca vi gostar de volante desse jeito. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem vez e voz no Cornetada, viu? O podcast esportivo da Maringá FM. Eu já tô encerrando aqui, viu? Tô finalizando essa edição. Obrigado por acompanhar, por escutar aí o nosso papo sobre esportes. E tô sempre aqui de volta nas suas plataformas digitais, no site da Maringá FM, no YouTube, para comentar grandes notícias do esporte, viu? Compartilhe com os seus amigos, compartilhe o nosso podcast, compartilhe aí essas notícias e não esqueça de dar a sua cornetada. Hashtag cornetada, manda pras redes sociais da Maringá FM, Instagram, @Maringá FM, Facebook, facebook.com/Maringá FM e também no WhatsApp 3220-4040. Eu sou Gabriel Menezes, tô indo nessa, muito obrigado por me acompanhar, torcida, salve, salve, e vou voltar na próxima. Tchau! Você ouviu Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes.